Hoje eu vou dar início a uma série de gravações de vídeos sobre minhas histórias. Esses vídeos, eles não vão ter uma sequência cronológica e nem vai ser um atrás do outro. Então significa que vão ser vídeos que de vez em quando eu vou gravar e vou postar. Sempre sobre algum episódio, alguma coisa que eu já observei na minha vida. Hoje eu quero colocar para vocês o dom de ensinar. Lá nos idos de 1971, eu me formei como normalista numa pequena cidade de Minas Gerais, Visconde do Rio Branco, que fica na zona da Mata Mineira. Na época, meu pai dizia que eu e minha irmã poderíamos ter que ficar por ali mesmo para poder fazer, né, o curso normal e depois dar aula, que era a opção da época, dar aula na roça. Ele não sabia se ia ter condições financeiras de bancar a gente na capital, onde já moravam minha avó e a minha tia, no caso, capital Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E eu dizia na época que de forma nenhuma eu seria uma professora primária que ia dar aula na roça, que eu preferia estar fechada dentro do quarto a fazer qualquer coisa nesse sentido. Bom, o que aconteceu? Em 1973 eu passei no vestibular, né? A gente foi para Belo Horizonte, fizemos o cursinho, passei no vestibular de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi o primeiro e único vestibular que eu fiz na minha vida. Infelizmente eu passei ainda bem colocada. E o que aconteceu? Quando a gente estava no terceiro ano da escola de medicina, começou então as aulas de ambulatório. E nessas aulas de ambulatório eu comecei a ver que a gente atendia pacientes que tinham muitas queixas, chamados poliqueixosos, que a medicina tradicional não tinha muito o que fazer. Como fazia os exames e não dava nada em termos de uma patologia constituída, esses pacientes eram indicados aí para psicossomática. Aquilo me frustrou. Eu falei, bom, mas será que não existe uma outra forma? Quando foi que nós tivemos contato com um livro de homeopatia, Filosofia Homeopática, do James Tyler Kent, começamos a estudar e aí vimos, né, ficamos deslumbrados com uma outra forma de abordar a medicina e de tratar os pacientes. Como nós, um pequeno grupo, começou a estudar esse livro, logo em seguida, grupos de outras turmas de medicina também se juntaram a nós para também começar a estudar. Então, o que aconteceu? Fui ajudando ali a ensinar aquelas pessoas quando eu ainda não sabia praticamente nada, muito pouco. Isso foi se repetindo na minha vida. Em 1978, eu me formei na Escola de Medicina, né, como médica. Em 79, fomos fazer uma pós-graduação em Buenos Aires, na Escola Médica Homeopática Argentina. Aprendemos muito, fizemos esse curso de pós-graduação, nossa especialização. Voltamos para Belo Horizonte e começamos a passar esse ensinamento para as pessoas que não tinham tido essa oportunidade de fazer esse curso. Logo após 1981, nós nos mudamos para Brasília e chegando em Brasília, pouco tempo depois, nós abrimos o Instituto de Saúde Integral, para dar cursos para médicos de pós-graduação em homeopatia, para fazer essa especialização. Continuei, então, ensinando, dando aulas. Alguns anos depois, eu ainda continuo na prática homeopática, como continuo até hoje, e também continuando a dar aula, comecei a me interessar por outras práticas energéticas, e a primeira e mais importante que eu fiz no meu caminho foi o Pathwork da Eva Pierrakos, caminho da autotransmutação. E logo em seguida, começando já esse curso, com um ano, nossos professores, que na época eram americanos, começaram a incentivar a gente a passar esse ensinamento para frente. Então, de novo, comecei a ter que passar para frente, a ensinar. E foi incrível, foi muito bom, formamos uma grande turma, eu tinha vários grupos, e nesses grupos eu acabei fazendo uma formação. Quando eu acabei fazendo uma formação, formei uma turma,
e senti que eu precisava de mais espaço, de me expandir mais. E esse expandir mais é algo que eu já tinha sentido quando ainda morava no interior. Era com a sensação de que eu não cabia naquele espaço. De novo, a mesma sensação. Não caber naquele espaço, precisava dar um passo além, expandir. Aí, como eu já tinha formado uma turma, eu me senti tranquila no sentido de eles agora vão seguir, né, com isso que eu aprendi, o Pathwork, que é muito importante como um caminho de transmutação pessoal, e fui fazendo outras práticas. No que eu fui fazendo outras práticas, eu acabei fazendo também um curso, de novo na Argentina, em Tucumã, para aprender a canalizar. E aprendendo a canalizar, eu senti que eu me dei a permissão de começar a canalizar. Significa, então, eu comecei a receber mensagens. E nessas mensagens que eu recebi, veio o cristal líquido de nona dimensão, que hoje eu sinto que é a minha missão, a minha responsabilidade, passar adiante esse conhecimento. Isso significa que toda a minha vida, desde lá o início, voltou novamente a questão de estar sempre presente, o ensinar, o passar para frente, o conhecimento e a prática adquirida. E aqui estou eu nesse momento, exatamente, passando para frente, para poder ensinar as pessoas o que é esse novo caminho que eu dei início no final de 2009 e continuo com muitas práticas, muitos cursos que eu já fiz, muitos encontros. Isso é o que eu faço hoje na minha vida. Eu ofereço sessões individuais, ofereço cursos, tenho o livro digital que é possível baixar no site, muitos exercícios, muitas práticas, porque, então, isso vem como que aumentar ainda e fechar essa questão de um dom que é importante que eu tenho, dom de ensinar, que é o que eu venho falar com vocês hoje, que é o primeiro vídeo que eu estou desfazendo sobre minhas histórias. E assim é.